Louvado seja Deus. Para mim, o melhor momento é poder pregar a palavra. Meu coração fica numa boa ansiedade, numa boa expectativa para entregar o recado, entregar o sermão que Deus nos deu ou me deu. E é uma bênção maravilhosa, com temor e tremor. Lembra que Lutero disse: uma das manifestações da palavra de Deus é a pregação. Isso é bíblico, porque Deus não deu aos anjos a incumbência da pregação. Os anjos anelam para escrutar a pregação. Deus deu à sua igreja a incumbência da pregação, amados. Quando você está pregando a Bíblia, Deus está falando pela tua boca, em nome de Jesus, amém? Então, religião sem iluminação é sinônimo de dureza no coração. Vamos estudar o livro, capítulo 2, versículo 18, ao capítulo 3, versículo 6. É o recorte de texto para esta manhã. Vem chumbo de Deus aí, amado, vem coisa boa. Vamos ler a palavra. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os seus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas pões vinho novo em odres novos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem, aleluia, é Senhor também do sábado. De novo, entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus, para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: eu amo Jesus, Jesus, como diz o carioca, mas Jesus é sinistro, cara. Jesus é tremendo. É lícito aos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Disse ao homem: estende a mão. Estendeu a mão, e a sua mão foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, como lhe tirariam a vida. Que esse texto possa abençoar ricamente a vida da igreja nesta manhã. Vamos mergulhar em águas da palavra de Deus. Paizinho amado, a tua palavra é uma água pura.
capaz de lavar as impurezas dos nossos corações. Ela é capaz de limpar os cantos escuros, os cantos sujos, as imundícias da vida. Trazer uma nova criatura e da sua fonte fazer jorrar água limpa para toda a eternidade. Portanto, ó Pai, quando a Tua igreja está reunida, não nos importa os achismos, não nos importam os pensamentos humanos, as opiniões. O que nos importa é o texto sagrado, é a palavra. Esta sim é inspirada por Deus. O que nos cabe a nós, como pastores, como mestres, pregadores do Evangelho, é o estudo acurado das Sagradas Escrituras, para poder oferecer ao Teu povo a Tua palavra. Então eu te peço, Senhor, usa-me, fala aos corações dos Teus filhos, que não seja a minha voz, o meu coração falando, para que não tenhamos religião vazia neste lugar, mas que seja a voz do Senhor, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, amada bispa. Louvado seja o Senhor Jesus. Amada igreja, família, povo santo, povo de Deus, povo precioso, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos assumido uma proposta do altar da igreja de caminhar pelo livro de Marcos para compreender as raízes do Evangelho, para compreender a importância da palavra, a importância da doutrina, a importância do conhecimento de Deus. Nós temos visto que existem alguns grupos aqui, temos as multidões, temos os discípulos e temos os líderes religiosos que vão dialogar com Jesus durante todo o livro de Marcos. E para cada um desses grupos existe uma guerra espiritual. Existem discípulos difíceis de entender a palavra, tardios de entender, que especialmente Marcos registra todos os puxões de orelha que Jesus dá sobre os discípulos. Existe uma multidão que até o capítulo 15 enche os pátios e as sinagogas em busca de milagres e em busca de pão. Mas quando Jesus fala sobre o julgamento, todos eles correm, fogem. E existem líderes religiosos com a dureza daqueles corações impenitentes que perseguem Jesus, condenam Jesus, tramam contra Jesus e buscam pegar Jesus no erro para terem-no de que o acusar. Então, essa guerra espiritual vai percorrer todo o livro de Marcos. E nós precisamos estar atentos, porque muito além do que este mundo fenomenológico que está diante dos nossos olhos, existe um mundo espiritual. Existe um mundo em que os olhos físicos não estão vendo, mas Paulo disse que o justo vive por fé. Nós não andamos por vistas, mas por aquilo que nós cremos. Por isso, as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levantou ou se levante contra o conhecimento de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Então, amada igreja,
O propósito de Jesus, eu sempre gosto de iniciar um sermão abrindo um leque de um pano de fundo para depois vir com a introdução do texto propriamente, para nós entendermos onde estamos. Você pega um livro para ler da página 250 e não sabe o que as 249 páginas antes disseram, você acaba viajando na maionese. Então, para ninguém viajar na maionese, como diz o nosso ditado, eu sempre gosto de fazer um pequeno pano de fundo para lembrar a igreja aqui onde estamos entrando. Então, o propósito de Jesus é conduzir os pecadores ao perdão. Você se lembra que no capítulo 2, os homens desceram um homem na maca, paralítico, e quando todos esperavam que Jesus dissesse, está curado, o que é que Jesus disse? Num contrassenso do texto, no contrassenso da expectativa das pessoas, estão perdoados os teus pecados. Primeiro ele curou a vida espiritual. Primeiro ele mostrou o seu poder e autoridade de refazer uma vida por dentro. E quando os escribas, os fariseus arrazoavam contra ele, dizendo, quem é este que perdoa pecados? Porque só um, que é Deus, pode perdoar pecados. Jesus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu digo a este homem, levanta, pega esse leito onde você esteve deitado doente e vai para a tua casa, porque você está curado. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Cristo. Então o seu propósito é conduzir pecadores ao perdão. Inclusive, para isso chamou rejeitados e excluídos da sociedade, até mesmo para se tornarem seus discípulos. Agora não confunda, esses excluídos da sociedade, pecadores, não permaneceram com as suas práticas. Jesus os chamou, mas o chamado de Jesus, a sua palavra transformou a vida deles. Eles foram feitos nova criatura em Cristo Jesus. Jesus vai profundamente aos marginalizados, aos excluídos, aos pequenos grupos, aqueles que são jogados de canto, transforma as suas vidas e mostra que Ele é Senhor e usa, e Ele faz uma grande obra, e eu recebo esta grande obra em nossas vidas também. Agora, é preciso que cada indivíduo tome a posição entre a fé, a salvação, o chamamento de Cristo, ou a oposição à palavra, ou a rejeição ao chamado. Tanto os discípulos que aceitaram, abraçaram o chamado, tanto quanto o paralítico e os seus amigos que creram no Senhor, estiveram diante dele, foram perdoados os pecados e tiveram até o seu corpo sarado, experimentaram o perdão e a cura. Mas por outro lado temos um grupo de opositores na pessoa dos escribas e dos fariseus, cuja religiosidade vazia, a incredulidade, os afastaram dos caminhos de Jesus. Por mais que achassem que estivessem honrando ao Hashem Adonai, mas a religiosidade vazia deles foi tão grande que eles desconsideraram o texto da Torá, desconsideravam o texto da Bíblia hebraica, que é o nosso Antigo Testamento. Ao passo que Jesus agora mesmo no capítulo diz, vocês não leram a Bíblia não? O que Davi fez quando teve fome, como entrou na casa de Deus e comeu os pães que era para os sacerdotes? Vocês não estão lendo a Bíblia? Então esses homens foram afastados dos caminhos de Jesus. Por isso nós, como igreja de Cristo, precisamos da sã doutrina para vivermos pela fé com integridade. Não adianta buscarmos recursos em qualquer outro tipo de mensagem, em qualquer outro tipo de palavra. Onde há uma grande crise nos púlpitos no mundo, especialmente no Brasil, infestados ou de irregularidades, ou de heresias, práticas heréticas no meio da igreja, práticas sincréticas no meio da igreja. E enquanto a igreja não voltar a essa doutrina com luz na mente, fogo no coração, o avivamento está sendo adiado. Então, com a palavra sã,
e a autoridade pregada, porque Cristo falava como quem tem autoridade, ele assim não vê apenas o pecado da pessoa, mas ele também vê o potencial que cada um de nós temos. Amados, era impensável que Jesus chamasse, por exemplo, a Levi, cujo nome também é Mateus, para ser um apóstolo. Ele era um cobrador de impostos, ele era um amigo dos inimigos, ele era desonesto nas cobranças como todos os demais, ele era odiado e rejeitado. Parecia uma péssima ideia chamar Levi, mas você sabe que Jesus é especialista em pegar os pequenos e fazê-los grandes, os fracos e fazê-los fortes, os rejeitados e transformar as suas vidas. Ele pegou um Saulo de Tarso e fez o maior bandeirante do Evangelho. Ele pegou a mim e a você e transformou a nossa vida, e hoje nós podemos dizer: somos o que somos pela graça de Deus. E isso para nós é consolador, porque pode ter alguém ouvindo a mensagem dizendo: bispo, eu fui longe demais, eu me meti na lama do pecado demais. E Jesus está dizendo que a salvação dele é tão grandiosa, é tão misericordiosa, ela é tão profunda, ela é tão abrangente, que ela pode pegar você que está ouvindo e transformar a tua vida e te tornar num pescador de homens também, para a glória do seu nome. E nós podemos nos surpreender disso, amado, porque ele plantou as suas sementes em nós, fazendo-nos imagem e semelhança, sementes que podem dar frutos extraordinários para a glória do Pai. Para isto é preciso render-se a Cristo e permitir que o Espírito guie a tua vida. Então, em Marcos capítulo 2, no versículo 13 a 17, esse é o do alemão Sitzenleben, esse é o pano de fundo. Diz assim a palavra: de novo saiu Jesus para junto do mar. E quando diz que de novo saiu para junto do mar, é porque no capítulo 1:16 foi na beira do mar que ele chamou discípulos. Ou seja, ele está chamando discípulos também nesta manhã. E toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Essa é a única, não há escolha, no choice, é a única opção. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número, e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Dando Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores. Amados, aqueles que se achavam justos, na verdade, estavam debaixo de condenação. E aqueles que não sabiam que eram pecadores, receberiam pela graça a cura divina, a restauração da sua vida. Eu creio que o nosso Senhor Jesus, esta manhã, pode restaurar, curar e levantar e trazer para o reino de Deus pessoas que talvez hoje ainda nem saibam que precisam de Salvador, mas o Espírito vai lhe mostrar onde está o seu pecado e restaurar a sua vida para a glória do seu nome. Então Jesus vem para salvar pecadores, e eu digo, a nossa missão é salvar pecadores, amado. Diga isso para o seu amado irmão, diga: minha missão é salvar pecadores. Salvar pecadores. Então, igreja amada, a religião dos fariseus e dos legalistas não podia trazer vida com Deus verdadeiramente. Estamos agora preparando o terreno para entrar no texto. O terreno está preparado. Nós estamos entendendo a missão de Jesus. Estamos entendendo diante de que Jesus está. Jesus está diante de oposição. Ele está diante de pecadores para serem salvos, mas antes de salvar o pecador, tem uma linha de opositores religiosos. Esse é o campo, essa é a missão. E esta religião dos fariseus e legalistas
não podia trazer vida com Deus verdadeiramente. E ainda hoje, tentar vivê-la é como trazer um pedaço de roupa nova para fazer um remendo nas vestes velhas. Ou seja, a rotura, o rompimento vai ser maior ainda, vai estragar tudo, tanto o remendo novo quanto a veste velha vai se estragar. Ou seja, nós não podemos misturar a nova aliança com a velha aliança. Nós não podemos misturar a lei com a graça. Nós não podemos misturar a palavra de Cristo com qualquer outra palavra ou qualquer outro tipo de religião. Para isso precisamos compreender a mensagem que Cristo trouxe para resgatar, porque de Gênesis a Apocalipse tem pacto da graça de Deus para a nossa vida. Gênesis 3,15 já é chamado proto-evangelho, onde Cristo Jesus iria ferir a cabeça da serpente. Amado, a graça de Deus sempre esteve presente para a glória do Senhor. Você é salvo pela graça. Diga glória a Deus por isso. Então, Jesus espalhou a sua alegria das boas novas num berço de trevas e de opressão. Havia ali uma religiosidade opressiva. Você imagina que havia, amado, um tanque que quando se mexia as águas, um ou outro era curado. A graça estava ali limitada e tinha um cara lá, 38 anos, dizendo: ninguém me bota no tanque. Sempre chega alguém antes de mim. Mas Jesus se coloca do lado desse homem e diz: não precisa de tanque, eu sou a água da vida, receba teu milagre, receba a tua cura. Louvado seja o Senhor. Ou seja, a lei fazia esta discriminação, ela rejeitava as pessoas. O fato de Jesus ter se sentado com os publicanos e coletores de impostos trazia esses homens para a sociedade. E isso era um absurdo para os fariseus. Isso era incontável, aqueles homens eram imundos, haviam rituais de purificação. Nós vamos entender melhor. Então Jesus lançou luz, algo importante para a igreja cristã, hoje, na graça de Deus, e que nós vamos entender com profundidade. Lançou luz sobre o jejum, dando princípios espirituais para a igreja do Novo Testamento, e nós vamos entender. Jesus falou sobre o vinho novo do ensino do reino, que caracteriza essa nova comunidade, que é chamada Igreja de Cristo, com a sua nova doutrina. Amado, você é a igreja de Jesus, é o novo Israel de Deus. Diga glórias a Deus por isso. Jesus mostra que para ele o Shabat visa o descanso, visa a cura e visa a adoração. E não tem nada a ver com regras ou prescrições do tradicionalismo. E ainda a presença de Jesus, o Senhor Todo-Poderoso de todas as coisas, é simplesmente restauradora. Seja em qualquer fase da vida, seja em qualquer dia da semana, seja diante de qualquer religiosidade vazia, ou qualquer filosofia que o mundo apresente, seja qual for o quadro que estiver vivendo aquela criatura, diante do Mestre, o Senhor pode restaurar esta vida. Esta é a mensagem. Ou seja, diz uma das profecias: o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Amado, quando o mundo está em trevas, nós acendemos a fogueira, é a luz de Jesus Cristo brilhando, amado. E ela vai brilhando como a luz da aurora, mais e mais, até que faz a vida da igreja ser perfeita. Uma igreja perfeitamente habilitada para toda boa obra, onde o Espírito Santo de Deus é que está guiando a igreja de Jesus. Então, estes novos ensinamentos de Jesus transtornam, é de transtorno, gera transtorno, nas tradições dos escribas e nas tradições dos fariseus. Eles consideram Jesus o pior transgressor da lei. Eles querem tramar para matar Jesus.
E Jesus compara as suas próprias palavras ao vinho novo que é derramado em recipientes de couro velho. E disse: ninguém faz esse tipo de coisa. Porque se você joga o vinho novo em recipiente de couro velho, ele vai fermentar, vai rasgar e o vinho vai embora. Vinho novo se põe em odres novos. Estamos diante da doutrina dos rituais novos para a nova comunidade, trazendo o vinho novo para a igreja de Cristo Jesus. E é esta palavra que na igreja que vai nos conservar perfeitamente habilitados para que no último dia, diante do Senhor Jesus Cristo, você ouça do Pai: vinde, benditos do meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado. Eu recebo esta palavra no meu espírito. Então, a ideia central do texto, já fizemos o Citizen Leme, já entendemos o pano de fundo, já introduzimos os assuntos que vamos ver durante a mensagem, que Jesus deixou bem claro. E agora, a ideia central do texto é que em Jesus, teve início a uma nova era, ou um novo tempo. E essa nova realidade, desse novo tempo, não pode ser inserida, essa nova realidade, não pode ser inserida no antigo sistema. Então, Jesus, Filho do homem, Deus, uma das pessoas da Trindade, tem autoridade sobre a Torá. A Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Jesus tem autoridade sobre a Torá, e Ele é o Senhor, não só do Shabat, mas Ele é o Senhor de todas as coisas. Então agora nós vamos focar uma mensagem cristocêntrica. Nós vamos olhar para Cristo. E quando Cristo foi levantado da terra, tal como a serpente do deserto, e quando você olha para Cristo, o que acontece no Shabat de Cristo? Você é restaurado. A mão ressequida é curada. O Evangelho transforma o coração. Quando você olha para Cristo, a tua vida é tocada. Quando você olha para Cristo, é porque Cristo está olhando para você e não está vendo apenas o teu pecado, mas está olhando o potencial que Ele semeou na tua vida. E você irá se surpreender, porque você viverá extraordinárias colheitas de uma vida transformada. Você vai acordar e o Espírito vai te chamar para orar durante a madrugada, amado. Você vai estar no momento em que outrora você ficaria nervosinho, iria puxar a peixeira para cortar o pescocinho, mas agora você vai dizer: vai na paz do Senhor, porque Jesus está no controle de todas as coisas. Você entende como é que a obra de Cristo vai sendo feita, que de glória em glória nós somos transformados na imagem do Senhor. Nós não ouvimos a palavra para termos uma imagem do tradicionalismo farisaico. Nós não ouvimos a palavra para termos a imagem de um escriba fariseu, de uma religião. Nós temos ouvido a palavra para sermos semelhantes a Cristo Jesus neste mundo. Aleluia, glória a Deus. Então é preciso que nós ouçamos a voz de Jesus. Então, os novos ensinamentos, número 1, os novos ensinamentos de Jesus lançam luz sobre o jejum e dá à igreja princípios espirituais para que vivamos segundo a vontade dele. Vamos compreender que o jejum estava se tornando, no contexto de Cristo, uma prática religiosa distante para o propósito ou objetivo para o qual foi estabelecido. O jejum havia se tornado o jejum era para ser uma prática de separação, de adoração e de oração. Ou seja, me separo para Deus, para orar e para orar, adorar e orar. Mas ele se tornou uma vitrine, onde se mostrava para as pessoas que se tinha uma profunda religiosidade. Ele se tornou uma vitrine onde a pessoa demonstrava tristeza, luto, e demonstrava para as pessoas que ela estava
numa profunda comunhão, numa profunda religiosidade. E esse não era o propósito. Então Jesus quebra essa distorção do objetivo, dizendo que nós estávamos, no contexto, numa festa, a festa do noivo com a noiva. E quando se está perante o noivo e a noiva numa festa, não há motivo para a tristeza, mas o motivo para a alegria. Quando o noivo está presente, alguém tem tristeza? Não. Quando o noivo está celebrando uma festa, alguém está em jejum? Não. Porque a presença do noivo faz esta obra na vida. Então veja em Marcos 2,18, ele dizendo isso. Ele quebra esse equívoco. Em primeiro lugar, ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está presente com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias, contudo, virão em que lhes será tirado o noivo. E nesse tempo, diz o versículo 20, então eles jejuarão. Então vamos compreender uma coisa. Em primeiro lugar, Jesus quebra esse espectro equivocado da religião. Ele está dizendo: Cristo Jesus, Deus, não é a religião de tristeza. Cristo Jesus é motivo de alegria. Tudo que você fizer para Deus tem que ser com a alegria do Espírito Santo, amado. Que você produz alguma coisa com tristeza, estou servindo ao Senhor com tristeza, alguma coisa, amado, isso não é um sentimento bíblico, não é de Deus. Deus quer a tua alegria para a glória do seu nome. Agora Jesus usa, note que aqui está uma questão importante. Jesus usa a figura do noivo. O noivo e a noiva, isso se remete para onde? Para as bodas. Então nós precisamos entender que sim, no Pentecostes, claro, o Espírito Santo passou a habitar em nós. Diga glória a Deus e amém por isso. O Espírito Santo está nas nossas vidas, diga amém por isso. Jesus está presente na tua vida, amém por isso. Mas Jesus usa a figura do noivo. Nós cremos num Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele usa a figura do noivo, Ele usa a figura da festa do casamento, as bodas do casamento. Então veja que aqui em Apocalipse, capítulo 19, Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Você pode abrir a Bíblia ou também acompanhar no nosso telão da igreja. O nosso irmão Eliardo, aniversariante também, 24 anos, está fazendo. Versículo 7 a 9, diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos a Ele glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, a festa do noivo com a noiva, onde há alegria, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Versículo 9: então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados para onde? A ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, quando o noivo está presente, nós somos chamados para a ceia das bodas com o Cordeiro. Ou seja, por isso eu vejo claramente na palavra de Deus que não há uma proibição para a prática do jejum. Não há uma proibição. O que é equivocado é o sentimento pelo qual as pessoas fazem. Ah, bispo, eu quero praticar o jejum, mas qual é a razão? Jejum com o propósito da casa própria. Você está fazendo barganha com Deus. Jejum para eu ter uma esposa. Está barganhando 2 vezes. É complicado mesmo. Só se você quiser ficar magrinho. Jejum não sei das quantas para eu ser promovido. Ah, então quer dizer que você
vai fazer chantagem com Deus, falar: ó, se o Senhor, eu vou ficar com fome, vai dar-lhe uma cirrose aqui, e depois eu vou rogar pela chaga de Cristo para me curar. Então você precisa compreender que a festa da boda com o cordeiro, que é a festa do noivo, é o que caracteriza a figura teológica que Cristo usa. Pode fazer jejuar os convidados para a festa do casamento. Onde é que a Bíblia vai falar de novo sobre a festa do casamento? Aonde? Apocalipse. Quando vai acontecer o quê? A vinda do cordeiro. Então, daquele período que Jesus estava ali na carne, até aqui no Apocalipse, não aconteceu a festa do cordeiro. Deus está presente em nossa vida, sim, mas o pecado também está. Então aí vem a doutrina do já e o ainda não. O reino de Deus já está presente na tua vida? Sim, mas já está plenamente? Ainda não. Porque só vai estar plenamente quando Jesus retornar em glória. E quando Jesus retornar em glória, haverá a festa das bodas. E o que haverá na festa das bodas? A ceia do Cordeiro. Então, por isso, eu não vejo proibição para quem deseja praticar. Agora, eles jejuavam no contexto para merecer o favor de Deus, como numa espécie de troca, de barganha com Deus. Amado, nunca se deve jejuar com a intenção de fazer Deus atender seus pedidos. Pelo contrário, o princípio do jejum significa abrir mão de necessidades importantes, a fim de se perceber que Deus é a nossa maior prioridade. Você quer ver um exemplo do que seria um tipo de jejum? No Novo Testamento, que alguns irmãos vão até pular da cadeira e falam: não, bispo, jejuaria, esse negócio é perigoso, bispo. Sexo. Sim. Às vezes a esposa acorda de fininho, sai da cama, vai embora. Quando está chegando na porta, o marido volta para cá. Aí olha o que Paulo fala sobre isso daí. 1 Coríntios capítulo 7. Olha lá. Olha o princípio estabelecido. Ele diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes aonde? À oração. E novamente vos ajuntardes. Para quê? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, se você quiser fazer, entre aspas aí, um jejum do sexo durante algum tempo, para se dedicar à oração, legal, para que Satanás não vos tente. Tem gente que não aguenta, amado, parar de comer, come até terra de jardim, entra minhoca pela boca e está comendo a terra. Para um pouco, rapaz. Você veja como o seu bispo é fitness, amado. Aleluia. Estou precisando fazer mais um jejumzinho, não é verdade? Para ver se dá uma emagrecida. Então o objetivo é tornar Deus a sua prioridade e não obter coisas de Deus. Por isso você vai ver no Novo Testamento que o jejum é praticado, ele continua sendo praticado no Novo Testamento, mas sempre como parte da adoração, como parte da oração, como parte de um serviço submetido em obediência, jamais como tentativa de manipular a Deus, jamais. Exemplo, você almoçou meio-dia, 4 horas da tarde já é hora de comer. Passou disso, já está no jejum. Não, bispo, vou ficar de 4 horas da tarde até 8 horas da noite em oração. Tá bom, você está lá fazendo jejum em oração. Não, bispo, vou ficar aqui fazendo um jejum só porque eu quero fazer jejum, vendo televisão. Não vejo base no Novo Testamento para isso. Não, eu vou fazer um jejum para, só o jejum por jejum. Até na questão do casamento, Paulo disse: olha, se você quiser deixar de praticar durante um tempo para se dedicar à oração e não cair na incontinência. Entende? Então sempre vem acompanhado da oração, da adoração ou do serviço submetido a Deus. Aí sim, olha lá, Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 2. Diz a palavra do Senhor. Vamos lá. Atos 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Você acha que se eles estivessem praticando
um ato religioso vazio, o Espírito Santo iria falar com eles? Não. Eles estavam em oração e jejum, veio o Espírito Santo de Deus falar com eles. E o Espírito Santo falou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Agora, se eles estivessem numa prática de rigor ascético, numa religiosidade, porque quanto mais eu me sacrificar, mais poderoso eu vou ser, e eu vou ser melhor do que o meu irmão, melhor do que ele, porque você acha que o Espírito Santo vinha dar orientação numa prática religiosa vazia? Não. Então, a igreja precisa estar entendida bem. Por fim, sobre o jejum, a pessoa não pode achar que o jejum lhe concede superioridade espiritual sobre os outros, e nem entender que o reino de Deus consiste em questão de comida ou de bebida. Por isso que normalmente, quando pensamos em jejum pela própria palavra, já pensamos em comida, se abster de algum alimento. Mas tem gente que não pode deixar de comer. Vai fazer o quê? Mas se você se abstém de algo que é importante para a sua vida durante um tempo, para nesse momento se dedicar à oração, pois bem, o que se chama retiro espiritual? É um grande jejum coletivo. Vou me retirar desse mundo, dessa festa aí que o mundo está lá, para me separar para Deus e me colocar em oração, em louvor diante do meu Deus. Então, não é comida ou bebida simplesmente, porque eu deixei de beber Coca-Cola, Deus ficou feliz comigo, e agora a Coca-Cola é o demônio do mundo. Romanos capítulo 14, vamos fechar com esse texto, jejum. Romanos capítulo 14, versículo 2, diz assim a palavra: um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que come, e o que não come não julgue quem come, porque Deus o acolheu. Versículo 5, 6 e 17. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor também não come, e dá graças a Deus também. Versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Você está se dedicando a Deus em oração, amado? Você está se separando, abrindo mão de alguma coisa importante para estar se dedicando a Deus? Deus vai ouvir a voz da tua oração, amado. Deus vai ouvir. Então, segundo lugar, os novos ensinamentos de Jesus destacam a nova realidade da igreja de Cristo e a sua doutrina, ou seja, os recipientes de couros novos que recebem o vinho novo se refere à nova doutrina da nova aliança que define a nova realidade da igreja do Novo Testamento. Veja isso em Hebreus capítulo 10, me ajuda, Eliago. Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então estamos vendo o que é o recipiente novo, os recipientes novos da nova doutrina, para a igreja de Jesus viver. Versículo 2: de outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Versículo 3: entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes faça o quê? Remova pecados. Então, se eu tento gerar algum tipo de justificação para a igreja segundo a lei, isso é ineficaz, isso é sombra. Versículo 8 a 10, ele diz: depois de dizer como acima, sacrifícios de oferta não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo.
Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, de uma vez por todas. Então, amado, não adianta querer se justificar ou se santificar em obras da lei. Não adianta. Ou se você pratica qualquer obra humana, achando que isso, você sabe, é alguma coisa diante de Deus, a nossa justiça é trapo de imundície. Tudo é feito para a glória de Deus. Versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta: também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então diga graças a Deus, amado. Se o sangue de Cristo foi derramado na tua vida, você está limpo, lavado, justificado. Tenha uma consciência limpa. Não aceite uma consciência pecaminosa de culpa. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pela oferta do corpo de Jesus. Versículo 19, é importante nós lemos o texto, porque isso aqui é doutrina da graça de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, porque eu fico 1 hora em oração e em jejum. É por isso? Não. Por que é que você tem intrepidez para entrar no Santo dos Santos? Pelo sangue de Jesus, amado. Diga graças a Deus por isso. Aí ele diz: pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração. Olha aí, amado, o que é que purifica o coração? Não são um conjunto de regras dos fariseus, não é o pode e o não pode de fariseu. Amado, se você gosta de comer legumes, amém, come legumes. O bispo já está no outro lado, eu gosto de comer de tudo, louvado seja Deus. Para o Senhor eu faço, dou glória a Deus por isso. Então é a palavra, ele diz: com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Vamos lá, eu vou explicar isso aqui. Calma, volta. E lavado o corpo com água pura. Versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem a promessa tem 2 palavras, volta atrás e não honra. Não, amado, quem fez a promessa é o quê? Diga: Deus é fiel na minha vida, amado. Ele vai cumprir toda a palavra na sua vida, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Consideremos-nos também uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Precisamos ler o texto todo, às vezes é um pouco grande, mas é importante, porque eu quero que você tenha recipiente bom na tua vida, amado. Você não pode receber a palavra com um recipiente humano. Você não pode receber a palavra e chegar ali na igreja, tem um checklist do pode ou não pode. Aqui nessa igreja não pode cortar o cabelo, porque se cortou o cabelo o Espírito Santo fica triste. Coitado do irmão Carlinhos, esse negócio de cabelo, amado, não teria nem uma gota de espírito que sobraria na vida do amado. É verdade? Não pode cortar o cabelo, então não pode pintar as unhas no salão de beleza. Não pode pintar, se pintar as unhas, pronto, aí o Espírito Santo. Ou seja, um conjunto de recipientes humanos que não tem nada a ver com Deus, são dogmas dos homens. Nós precisamos da palavra, porque as coisas da lei, o tradicionalismo farisaico, tudo isso foi sombra. Agora nós temos a substância. Agora, uma nota de João Calvino sobre a questão de ter lavado o corpo sobre água pura. Normalmente as igrejas identificam isso com o batismo nas águas, mas eu acho isso uma falta de teologia. Por quê? Porque o batismo nas águas, como nós já entendemos, não é obrigatório, é opcional. Ele é um rito de entrada no cristianismo, um testemunho público, nada mais.
Uma forma de testemunhar publicamente. Se Cristo não te lavou com o sangue do Cordeiro, você pode deitar em 50.000 piscinas, vai descer um pecador seco e vai subir um pecador molhado. Compreendeu isso? Se Cristo te lavou, amém. Você quer testemunhar publicamente? Paulo batizou algumas famílias, não tem problema nenhum, vá lá, batiza, não tem problema. Mas isso é uma vez para toda a vida. Aqui o contexto bíblico está dizendo: aproximemo-nos com sincero coração diante do trono, tendo um corpo lavado com água pura. Quantas vezes na vida você se aproxima diante do trono de Deus? Milhões. Todas as vezes que você vai orar. Então ele está se referindo, em primeiro lugar, uma crítica às tradições dos fariseus, que tinham rituais de purificação para tudo. Para comer, para lavar a mão, para tomar banho, para entrar na casa, para sair da casa, para sentar, para deitar na cama. Tinham ritos de purificação, tinham chamado mikveh. Mas especialmente eu concordo com João Calvino, quando ele diz na sua nota: nosso corpo lavado com água pura é geralmente entendido como batismo, mas parece-me mais provável que o apóstolo faça alusão às antigas cerimônias da lei. E assim pela água, ele designa, ele determina, ele identifica o Espírito de Deus, de acordo com o que é dito por Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Então aspergerei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, vinho novo em odres novos, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Amado, você sabe quem é o único que pode lavar o teu corpo com água pura? É o Espírito Santo de Deus. E Paulo fala isso em Tito capítulo 3, versículo 4. Vamos lá, ilhado. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante, leia comigo, amado, por favor, o lavar regenerador e renovador de quem? Do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, amado, você só pode, vamos louvar ao Senhor com um aplauso. Você só pode se aproximar diante do trono da graça com sincero coração, não por causa de obras humanas, mas porque o Espírito Santo te lavou com um lavar regenerador e renovador. Então eu digo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, amado. Você é uma nova criatura. Então os novos ensinamentos de Jesus mostram, inclusive, estamos chegando aos 3 minutos finais, que Jesus, aqui o Shabat, visa o descanso, a cura, a adoração, e não as regras e prescrições e os tradicionalismos. Note, amado, que a adoração e o descanso são os verdadeiros propósitos do Shabat. Já os escribas e fariseus desenvolveram um conjunto de regras e de observâncias e qualificaram esse conjunto de regras e observâncias como algo fundamental, levando as pessoas a pensarem que era esse conjunto de regras que eles estabeleceram que definia o relacionamento com Deus. Ou seja, havia uma lei, havia uma Torá, e os fariseus faziam, para que as pessoas não tropeçassem na Torá, faziam uma cerca em volta da Torá, faziam uma cerca grande, pensando que as pessoas não contradissessem a Torá. E eles achavam que esse tradicionalismo deles era relacionamento com Deus. Por isso Jesus disse: pelas vossas tradições fazem o quê? Rejeitais o mandamento de Deus. Então Jesus veio jogar por terra todo o tradicionalismo humano e dar uma ressignificação para os mandamentos da Torá, que aí sim, inclusive o Shabat. Você sabe qual é o nosso Shabat, na graça de Deus? É o descanso em Cristo. Resta um repouso para o povo de Deus.
Amado, que o teu coração descanse em Jesus Cristo, pois Ele é o Senhor de todas as coisas. E você veja a loucura tamanha da religiosidade dura do coração das pessoas, que eles diziam assim, era um lema: manter o tradicionalismo, mesmo em detrimento da misericórdia ou da compaixão. E com isso negavam, por exemplo, Oséias, que diz: misericórdia quero e não holocaustos, e não sacrifícios. Então em Marcos 2,24, a palavra do Senhor diz: advertiram-nos fariseus, vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi? Quando se viu em necessidade, teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também a ele e aos que com ele estavam. Então, amado, eu vou lhe dizer, se você come do pão da graça de Deus, você está livre do tradicionalismo dos homens. Somos o que somos pela graça de Deus. E o último ponto é que os novos ensinamentos de Jesus revelam que Jesus sim é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor do Shabat, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da igreja. E perante Ele, é somente perante Ele, e não perante o tradicionalismo que forma um Shabat aparentemente espiritual, mas não passa de coisas humanas. Não é isso que transforma a vida. Somente Jesus pode transformar a vida, restaurá-la e levantar aquele que está caído. Diga glória a Deus por isso. Então o ponto central do prólogo do livro de Marcos, ou seja, toda a introdução do livro de Marcos, é a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Ele mostra a autoridade de Jesus sobre a criação. Esse tema vai se tornando cada vez mais evidente quando Jesus é apresentado como o Senhor da natureza. Ele manda a chuva parar, ele diz ao mar: fica quieto, e o mundo obedece. Ele diz: quem é este que até o mar obedece? Ele pega o pão e o peixe, ele multiplica o pão e o peixe, a matéria. Amado, quem é que tem poder para manipular a criação, senão aquele que é o Criador de todas as coisas? Diga glória a Deus por isso. O tema fica cada vez mais evidente que Jesus é o Senhor de todas as coisas, quando Ele tem autoridade sobre a esfera dos demônios. E Ele diz: demônio, fica calado, demônio, vai para lá, demônio, vai embora. E os próprios demônios dizem: eu sei que tu és o Santo de Deus. Ele cura as enfermidades, amado. Ele toca no homem leproso, ele diz: eu quero, fica limpo nesta hora. Ele é Senhor. E quando o inimigo e o mundo e todas as trevas acharam que venceram Jesus no Gólgota, e ele estava naquele túmulo, Jesus mostrou que ele é Senhor sobre a morte. Ele ressuscitou, Ele vive. Glória a Deus. Portanto, amada igreja, adorar a Deus em espírito e em verdade, que é o reflexo de uma vida restaurada. Eu adoro a Deus em espírito e verdade, como reflexo de uma vida restaurada, requer a consciência de que Jesus é mais do que o nosso amigo, Jesus é mais do que o nosso guia, Jesus é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. É somente nele que nós temos o caminho, a verdade e a vida. É somente nele que nós temos uma vida restaurada. É somente nele que nós encontramos verdadeiramente o Shabat, o descanso, o repouso e a cura. Enquanto os homens procurarem o seu descanso e a cura pela religião, enquanto os homens procuram a cura e a paz pelos mandamentos dos homens, pelo guru, por aquele que se levantou e tem a última notícia, amado, a última, a grande e a total notícia já foi dada 2000 anos atrás. Este é o meu filho amado, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus Cristo, Senhor dos senhores. Então, Marcos 3, 1-5, ele diz: de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha a mão ressequida. Amado, muitas das vezes dentro das nossas igrejas, nós vemos pessoas, encontramos muitas pessoas com a mão ressequida,
com a sua capacidade de ação ressequida, com as suas emoções ressequidas, com culpa na vida, sentimentos de prisões existenciais. Nós encontramos questões familiares. Mas quando Jesus está presente nesta vida, alguma coisa de Deus vai acontecer. Ele diz que estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? E a religião, amado, não tem uma resposta para as necessidades dos homens. A religião não tem uma resposta para os homens de mãos ressequidas. Quando homens de mãos ressequidas se apresentam perante a religião, sem uma aparente solução, a religião diz o quê? Você não tem fé. Vai embora. Eles ficam em silêncio. Versículo 5: olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, daqueles homens impenitentes, disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu-a, e a sua mão foi restaurada. Que nesta manhã maravilhosa, a tua vida seja restaurada por Deus. Que nesta hora, perante o Mestre, o Senhor da Torá, o Senhor do Shabat, o Senhor da vida, eu não te proponho nesse ministério uma religião, porque uma religião seria vazia e não te daria vida com Deus. Mas eu declaro sobre a tua vida a presença de Jesus Cristo. E a presença de Jesus Cristo há de restaurar mãos ressequidas nesse lugar. A presença real e a palavra de Jesus Cristo, o novo vinho nos novos odres, a doutrina da graça de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo de Deus, a água que foi aspergida pelo Espírito Santo de Deus na tua vida, purifica todo o teu corpo, do alto da tua cabeça à planta dos teus pés. E você tenha consciência nesta manhã que não são os mandamentos dos homens. Você tem consciência nesta manhã que não é o tradicionalismo farisaico. Você tem consciência nesta manhã que não é o conjunto de regras da denominação A, B ou C que restaura ou que levanta. Mas você saiba nesta manhã que o único, o Senhor, o soberano, o Deus de toda a terra, aquele que era, que é e que há de vir para as bodas eternas com o noivo, é sim Jesus Cristo. É Ele que restaura, é Ele que levanta, é Ele quem cura, é Ele quem acaba com a aflição do homem da mão ressequida, é Ele quem quebra a dureza dos corações, é Ele quem refaz todas as coisas. Então que nesta hora, pelo poder do Espírito Santo, o sopro do Espírito passe sobre a tua vida, que pelo poder do Espírito Santo, o aspergimento da água do Espírito Santo sobre a tua vida, lava o corpo, lava a tua alma, limpe a tua consciência de pecados, limpe a tua consciência das obras da carne, e que nós sejamos motivados às boas obras da graça de Deus, a viver pela fé e a receber o toque do Espírito Santo, quando Ele diz: venha para o meio, venha protagonizar uma nova história na tua vida. Você está escondido aí atrás dos doentes, você está escondido aí atrás dos teus estigmas, você está aí escondido atrás da religião, você está aí escondido atrás do tradicionalismo, você está escondido sendo acusado pelos fariseus e o seu tradicionalismo, você está aí amedrontado. Mas eu digo perante o Mestre, o Senhor do sábado, o Senhor da Torá, o Senhor da natureza, o Senhor de todas as coisas, vem para o meio. Venha para protagonizar uma nova história, venha para protagonizar um novo momento da sua vida, venha para protagonizar agora, porque eu te toco e eu te curo, e essa mão aflita, ressequida, há de ser curada pelo poder e autoridade que há no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim seja, assim diz o Senhor.